bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2020. Vamos passar algumas notícias para vocês. Só passando essa curiosidade, essas moedas que vocês estão vendo aí, essa moeda foi cunhada pelo imperador romano Vespasiano para celebrar a destruição do templo. O verso da moeda diz: Judéia capturada. Hoje ela está no museu em Israel. Falando um pouquinho do Brasil, militante gay diz que fará creme com os fetos após a legalização do aborto. Para você que é de BH, Belo Horizonte, Minas Gerais, vai ter a Marcha para Satanás em março. BH terá Marcha para Satanás em defesa do Estado laico. Deixa eu voltar. Então, você que é de BH, dia 29 de março, vai ter a primeira Marcha de Satanás. Vai ser 2 horas na Praça da Liberdade. Eles querem ter os mesmos direitos de um Estado laico. Assim tá falando a reportagem. Eu não estou conseguindo entrar, não sei que está dando problema, mas eu li um pouquinho da reportagem. Foram vários convites para lésbicas, homossexuais, travestis, drogados, pessoas que têm passagem pela polícia, enfim, tudo que a gente vê que, entre aspas, talvez algumas igrejas não vê com bons olhos, enfim. Então vai ser uma marcha que a gente não sabe se é uma marcha pacífica. Então você que mora em BH, se estiver passando esses dias aí a Praça da Liberdade, toma uma certa cautela. Então vamos para a matéria. Coronavírus foi profetizado no livro de Ezequiel, diz Rabino. Essa matéria saiu hoje, dia 16, do Brick Israel News. A ascensão do coronavírus foi surpreendentemente rápida em 31 de dezembro. O governo da China tratou os primeiros casos do coronavírus que apareceram na província de Wuhan. As primeiras mortes foram relatadas apenas 11 dias depois. 10 dias depois, o vírus se espalhou para outros países da Ásia e 1 dia depois, o primeiro caso foi relatado nos Estados Unidos. Um mês após os primeiros casos, a Organização Mundial da Saúde declarou uma emergência de saúde global e foram estabelecidas restrições de viagem no lugar. No início de janeiro, quando o coronavírus era um problema pouco conhecido, um remanso distante na China, o rabino Yosef Pinto, um rabino místico israelense aclamado internacionalmente, que atualmente vive no Marrocos, anunciou que tinha uma visão. Todo mundo sabe que sou muito cuidadoso com o que digo, disse o rabino Pinto a seus seguidores em um discurso gravado. No Shabat, sábado, tive uma visão que não era nada simples. Está prestes a haver um enorme choque no mundo na escala do assassinato de um líder mundial ou dos ataques terroristas de 11 de setembro. Será uma escalada muito difícil e ocorrerá de maneiras muito difíceis. Todos os judeus devem se reunir e fortalecer-se para orar e se arrepender. O mundo vai sofrer um choque que entrará na história como um dos piores. Isso começará em apenas alguns dias. Temos que começar agora para adoçar o julgamento. Na semana passada, o rabino Pinto fez uma declaração confirmando que sua visão era realmente sobre o coronavírus. É importante não permanecer ambivalente, disse o rabino Pinto. Nós devemos estar preparados. O que está acontecendo na China está se transformando em uma catástrofe global e as consequências chegarão a quase todos os cantos do mundo. Isso logo ficará claro para todos. Não estou tentando assustar ninguém. Eu só estou vindo para dizer a verdade. Desde o surto, dezenas de milhares morreram na China. Milhões estão em quarentena por várias semanas. Quem não morre da doença está morrendo de fome. Em breve, o suprimento de comida acabará e as forças de segurança perceberão que também estão em quarentena e tentarão se salvar. Estamos falando de uma catástrofe no mesmo nível do Holocausto. Logo as pessoas começarão a perceber que tanta informação está sendo escondida do público sobre como o governo está trancando pessoas em suas casas. Estamos entrando num período mais difícil que o mundo experimentou em vários séculos. A economia do mundo está equilibrada com a China, mas a China está à beira do colapso total. Todas as lojas que vendem produtos chineses terão que fechar.
Não existe mais a China como a conhecemos. Isso já aconteceu. Os únicos produtos chineses que temos nas lojas são os que estavam no armazém antes do vírus. E haverá ainda mais pragas, mais epidemias. A China ficará totalmente em quarentena. O rabino citou uma fonte profética para o coronavírus. Eu derramarei minha ira sobre Sim, a fortaleza do Egito, e destruirei a riqueza do Nó. Porém fogo no Egito, o pecado se contorcerá em angústia e não será despedaçado. E Nó enfrentará adversários em plena luz do dia. Ezequiel 30, 15 e 16. No hebraico moderno, Sim é o nome da China. Eu sei que estou dizendo é assustador, mas cada um de nós precisa orar pelo mundo inteiro, acender velas e buscar o perdão de Deus. Precisamos orar para a redenção, como nunca antes. O Rabino Pino deu vários conselhos, disse ter muito cuidado para não contrair empréstimo ou assumir novas dívidas. Em uma declaração separada, o Rabino Pinto garantiu aos seus seguidores que Israel se sairá melhor do que outros países. Toda nação tem seu anjo designado, que é responsável pelo que acontece à nação, seja para o bem ou para o mal. Quando os anjos lutam, há guerras na terra entre as nações. Qualquer judeu que precise viajar nesse momento deve prestar especial atenção à leitura das seções da Torá que lidam com as mudanças dos judeus no deserto. Você também deve aprender as seções da Torá que lidam com o incenso do tabernáculo, uma vez que era uma proteção contra doenças, mas isso só se deve ser aprendido durante o dia. Então isso, ele teve uma visão, ele falou no meio judaico, seus seguidores, e agora ele falou pelo Break Israel News que essa visão que ele teve de Ezequiel 30, versículo 15 e 16, se referia ao coronavírus, e está acontecendo. Então que Deus possa abençoar vocês. Até mais.